Meus alunos, tudo bem? Isso aqui é a aula 5, último capítulo, né? E o último capítulo da aula 5 é a origem dos hominoides. Então, os macacos antropóides, né, que inclui os símios, né, e os macacos do Velho Mundo, né? Eles aparecem mais ou menos há 50 milhões de anos atrás na África. Os hominoides, os símios e humanos, né, evoluíram em volta de 25 milhões de anos atrás, provavelmente na África, né? Podia ser na Ásia, né? Pela lá já tinha se espalhado, né? Mas provavelmente na África. Por volta de 18 milhões de anos atrás, um humanoide africano migrou para a Ásia e sofreu uma radiação adaptativa. Né? Por volta de 10 milhões de anos antes do presente, essas espécies tinham migrado de volta para a África e foram ancestrais para os hominoides que hoje existem lá, né? Então, por exemplo, o gorila e o chimpanzé, eles são asiáticos, eles se originaram na África, mas por volta de 18 milhões de anos atrás eles saíram da África, sofreram uma radiação adaptativa, e posteriormente o gorila e o chimpanzé voltaram para a África. Então, uma coisa que é interessante é quando você compara os macacos do Velho Mundo e os símios, né? O macaco do Velho Mundo são aqueles que têm rabo, babuíno, mandril, né? Um macaco reso do fator RH, né? Os, os símios, eles são o gorila, o chimpanzé, o limão e a gente, né? E o orangotango, né? Então, algumas características da evolução dos cataíneos e o seu registro fóssil é que, no registro fóssil, a distribuição discorda da distribuição moderna. Né? Então, a distribuição do registro fóssil discorda do registro moderno. Os macacos fósseis eram mais numerosos e diversos do que os macacos tipo os símios. Né? Os símios, as espécies de símios, eram muito mais abundantes e diversas do que os macacos fósseis. Hoje em dia é o contrário. E muitas avanços anatômicos e avanços no comportamento estavam presentes nas espécies fósseis. Né? Então, eles sofreram uma radiação adaptativa e eles exploraram muitos de estilos de vida que hoje, na verdade, são explorados pelos macacos. Ou seja, a diversidade não era só uma diversidade de espécies, mas é uma diversidade de adaptações de comportamento, ecologia e morfológica. Né? Então, eles eram mais diversos e exploravam mais nichos ecológicos. Eles foram cedidos aos macacos hoje em dia. Então, mas esse aqui é um procônsul africano de 18 milhões de anos atrás. E o procônsul africano, ele retrata esse primeiro grupo aqui que a gente mencionou, de 25 milhões de anos atrás, em que eles são os velhos símios. Né? Os velhos símios são interessantes, porque eles têm características de símios e eles têm características de macacos. Então, eles têm os braços e as pernas mais ou menos do mesmo tamanho. Eles não têm cauda, então não ter cauda é uma característica moderna. Braços e pernas do mesmo tamanho é uma característica de macaco. As braços e as pernas, eles são adaptados para serem quadrúpedes arbóreos. Então, eles se movem nesse plano como o cachorro. Eles têm dificuldade de fazer esse movimento. E esse movimento de você pegar o seu lobo esquerdo com o seu braço direito, isso é impossível para o macaco. Porque ele não gira, os símios giram, mas eles não giram a mão desse jeito. Essa maneira de fazer isso, pronação, supinação, você já fez esse livro? Pronação, supinação, 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 pronação, supinação. Você fica fazendo isso, né? Então, tira a espada, tira. Então, pronação e supinação é uma coisa que o macaco, como o babuíno, não consegue fazer. E outra coisa também, o ombro, as escápulas, né, o tronco deles é em forma assim, né?
pouco larga, mas bem profunda, né? E as escápulas estão colocadas assim, né? Então, elas são perpendiculares ao solo. Por quê? Porque elas rodam nesse plano, tá bom? Como as escápulas e os braços de um cachorro. Então, eles são quadrúpedes arbóreos. Eles subiram na árvore em cima do galho, como todos os macacos. Mas os símios não fazem isso. Quando você sobe numa goiabeira, você sobe se pendurando e você roda, né? Eu adoro falar, né, de que quando um pastor está lá orando esse aqui, girando os braços no culto, ele está demonstrando que ele é um símio, né? Porque o úmero dele é largo, esférico, que permite fazer esse movimento aqui para pegar galhos, né? E ele consegue girar o pulso, né? Que é uma coisa que a gente consegue fazer embaixo do galho. A gente está segurando aqui, a gente gira para lá, gira para cá, e todo esse girar aqui permite a gente comer frutas pendurado embaixo do galho, que é um modo de fazer braqueação, né? E no exército, por exemplo, eles se penduram naquelas escadas e vão fazendo braqueação. Isso aí é coisa de gibão, né? A gente tem essa capacidade porque nós somos símios. Só que os símios mais antigos, eles ainda não tinham evoluído essas características. Então, eles têm características no crânio, né, que são de símios, e eles têm características da cauda, que são de símios, e eles têm características dos braços e das pernas, que são de macacos. Então, eles têm características tanto de macacos modernos, então um tronco comprido e a estrutura do braço e da perna, e de símios modernos, detalhes do cotovelo, do ombro, cranial e dental, né? Bom, aqui a gente tem os estilos de locomoção, né? O macaco colobos, que é um macaco, veja a cauda bem comprida, ele se locomove em cima da árvore, o quadrúpede arbóreo, como o Procônsul africanos. E aqui a gente tem o chimpanzé, né? O chimpanzé, ele está fazendo braqueação, como você faz quando você sobe numa goiabeira. E um ser humano moderno ali, esqueleto, está correndo, né? Isso aí é como os seres humanos modernos, né? Eles têm a capacidade de andar e correr. Os Procônsul africanos, então, veja, ó, macaco colombo, Procônsul africano. Ele tinha um estilo de se locomover, era completamente diferente dos símios modernos. Eles são os símios antigos, né? E quando você olha os crânios dos macacos do Mioceno, por volta de 18 milhões de anos atrás, então esse período entre 25 milhões de anos atrás, então, 15 milhões de anos atrás, você tinha um monte de símios. Então, ó, Tucanopithecus, Micropithecus, que é 1 centímetro, né? Então, o Micropithecus, na verdade, era minúsculo. O Procônsul tinha um tamanho de chimpanzé, né? O Afropithecus era grande, e veja o carão, ele parece um babuíno. Ele comia castanhas que ele estourava com o dente, tá, né? O Micropithecus parece um sagui, comia insetos. Né? O Tucanopithecus tem dentes bem diferentes do Procônsul. Ele talvez tivesse uma dieta mais de lemur, assim, ou onívora, comendo passarinho, e lagartixa, entre outras coisas, além de fruta, né? O Procônsul não, parece um frugívoro, né? Bom, Procônsul, Tucanopithecus, olha como é mais robusto o crânio do Tucanopithecus. O Afropithecus, olha que crânio de babuíno, de sei lá, né? E o Micropithecus, olha que crânio de sagui. E a Scientific American, eles. Esqueci a data. Eles, há um tempo atrás, eles tiveram um artigo do David Began, né, falando sobre a reconstrução dos macacos fósseis. Eles pegaram as crânios, depois usaram a massa de modelar, né, para fazer os músculos, e depois usaram látex para criar a face, tá bom? E aí, quando eles fizeram isso, essa é a face que eles geraram, né? Então, aqui a gente tem vários dos que a gente falou, né? O Procônsul africanos, o Afropithecus, o Oranopithecus e assim por diante. E veja, isso aí, por volta de 15 a 8 milhões de anos atrás, o planeta Terra era o planeta dos macacos. O Procônsul africano saiu dos. Então, esses aí são do começo do Mioceno da África, né?
Eles saíram da África e eles se espalharam pelo mundo. Tinha 100 espécies de macacos fósseis andando pelo velho mundo. Os novos fósseis sugerem que os que deram origem a gente, e os humanos, evoluíram não na África, mas na Eurásia. Então, no fundo, o Pilben não estava tão errado, né? Enquanto que os símios, né, parece que evoluíram na África, eles saíram da África para conquistar as florestas da Europa, que a Europa tinha um clima muito mais ameno do que é hoje. Então, se você andasse pela Europa, você ia ter uma sensação que você estava na Índia, né? Porque tinha árvores cheias de macacos, né? Você tinha veados e leões e tigres de ensada e elefantes e hipopótamos e rinocerontes e a sua sensação é que você estava na Índia ou na África, né? Que você tem grandes mamíferos e macacos nas árvores, né? E, na verdade, símios, né? Bom, daqui a alguns, né, procons africanos, né, veja, ele é um quadrúpede arbóreo, né? Depois a gente tem semiolos minutos do Quênia, né? Depois a gente tem Raquapithecus, né, da Tanzânia, né, do Oligoceno da Tanzânia, né? Depois a gente tem Oranopithecus bambolini, da Itália. Oranopithecus, ele era da Itália. E veja, as adaptações do quadril sugerem que ele era bípede. Só que ele não é nosso ancestral, ele morava em pântanos, na Toscana, na região da Toscânia, né? E veja como é diferente da Itália hoje em dia. Né? Hoje em dia, na Itália, se planta vinhos. Naquela época, tinha um pântano gigante com crocodilos, hipopótamos e esses macacos que têm uma adaptação para ficarem bípedes. Né? Eles passavam muito tempo andando de uma árvore para outra pela água. Depois aqui a gente tem o Procons africanus lá em cima, né? O Dendropithecus, e embaixo o Ikembo nayazana do Quênia, né? Então esses três aí são africanos. E no fundo, eles têm um andar meio quadrúpede, tá bom? Muitos deles têm um andar quadrúpede. O Oreopithecus não, ele é mais recente, né? E aqui a gente tem a ilha de Rusinga no começo do Mioceno, por volta de 18 milhões de anos atrás. E ali, ó, veja, quem tem cauda aí? Essa espécie aqui. E o resto? Todo mundo sem cauda. Por que eles não têm cauda? Porque eles não são símios. Eles não são macacos, eles são símios. Né? Então, veja essa espécie, essa espécie, essa espécie, essa espécie, essa espécie. Então, tem um monte de espécies. E compare com posteriormente. Né? Então, aqui, ó, 20 milhões de anos atrás, várias procons africanas, Rangoapithecus, Ugandopithecus, né? Depois, Rusinga, Nhanzopithecus, Dendropithecus, Calepithecus, Mabocopithecus, Limnopithecus. Né? Então, ó, Dendropithecus, Limnopithecus, Nyasanos e Proconsonaianze, 15 milhões de anos atrás. E veja, né? Queniapithecus, Simiopithecus, Limopithecus e base, ó, Victoria Pithecus tem cauda, tá? E aí eles começam a ficar mais frequentes, ó, Queniapithecus, Oreopithecus, Simiolos, Profonso, né? Então, 14 milhões de anos, né? Então, né, por volta de 8 milhões de anos atrás, a fauna fica com macacos com cauda. Ó, 3 espécies aqui, esses eram as mais abundantes. Então, e aqui, mais recentemente, veja, cauda comprida, cauda comprida, cauda comprida, cauda comprida, cauda curta, mas esses aqui são macacos, não são símios. Então, veja, os macacos até começaram a evoluir formas que parecem um pouco os africanos. Por quê? Porque os símios perderam a parada, tá bom? Então, como que aconteceu? Olha, veja, é, pequenas formas que nem o sagui, símios. Formas que faziam braquiação, símios. Né?
que nem o macaco-aranha, e aqui o gibão, né? Formas que eram quadrúpedes arbóreos, formas pequenininhas, formas lugares. Todos esses lugares eram ocupados predominantemente por símios, né? Eles ocorriam na savana, eles ocorriam na mata ciliar, eles ocorriam em áreas desmatadas, né? Por exemplo, clareiras, eles ocorriam na floresta secundária e na primária. Tudo símios. E hoje em dia a gente tem todos esses nichos ocupados por macacos, tá bom? Então, essa troca de guarda é muito interessante. Por quê? Por exemplo, a gente olha os símios e eles se reproduzem de uma forma bem lenta, os filhotes demoram 4 anos entre eles. Aí a gente olha os macacos, eles às vezes têm gêmeos, e eles têm um filhote por ano, um filhote a cada 2 anos. Então, a taxa intrínseca de reprodução dos macacos deu uma acelerada em relação aos outros macacos no geral e os símios, né? Então, se a gente compara os macacos do Novo Mundo, eles têm uma característica que é uma reprodução um pouquinho mais lenta do que os catarrini. Os catarrini é o ciclopitecide, tá bom? Então, houve uma evolução, uma adaptação que tornou eles ferozes competidores. Tanto que na Europa, na Ásia e na África, eles passam a dominar o meio ambiente, tá bom? Agora, aqui a gente tem o Corallopithecus abyssinicus. Quando você pega os dentes dele e compara com o gorila, é mais ou menos esse tamanho. Então, provavelmente, ele só tem os dentes, né? Mas, provavelmente pode ser um ancestral, inclusive, do gorila, né? Pierrolapithecus catalaunicus, foi encontrado na Espanha, em Catalunha, né? E tem 13 milhões de anos atrás, ele parece um gibão. E aqui os Oreopithecus, né? Então, foi aqui o fóssil dele, nessa placa preta, que um crânio, né? E aqui os pés parece que eram adaptados a ser bípede, mas eles tinham um dedão em 90 graus. Então, era uma plataforma, né? Mas era uma plataforma que funcionava de um jeito diferente do nosso pé. Então, eles provavelmente eram péssimos para correr, mas eles tinham eles eram estáveis para andar de pé. Então, veja, entre 30 a 10 milhões de anos atrás, a diversidade dos proconsonídeos expandiu, eles dominavam, e depois, entre 20 e 10, eles foram substituídos pelos símios modernos. Os símios modernos, né, então os proconsonídeos foram substituídos por esses euroasiáticos. Os euroasiáticos saíram da África, aprenderam a braquear, voltaram para a África, então eles deram origem ao gorila, o chimpanzé e o homem. E, simultaneamente, eles se espalharam pelo mundo e se tornaram os dominantes. Aí, os secopitecoides, eles, a partir de 10 milhões de anos atrás, eles começam a se diversificar. Eles já existiam antes, né? Mas eles talvez descobriram como ter mais filhotes por vez, né? De repente, eles começam a ter um impacto. Simultaneamente, por volta de 6 milhões de anos atrás, os símios se adaptam à savana africana. Aí você tem a origem dos hominídeos. Hoje em dia só tem um hominídeo, teve muitos. E símios teve mais de 100. Hoje em dia só tem poucas espécies, tá bom? Então, comparado com ninguém, não. Os secopitecoides vão bem, obrigado. Né? Bom, aqui o Gigantopithecus, eu adoro o Gigantopithecus. Vou falar um pouquinho dele, né? Depois a gente tem o Morotopithecus, a gente tem o Ananopithecus. E olha aqui, os proconsunídeos, lembra, eles são os arcaicos. E aqui a turma euroasiática, né? Tem a Pithecus, ó, quem é do que é da África. Linfopithecus, Morotopithecus, Ilobaticus, Pithecus, Oreopithecus, lembra, são bípedes. Pongo, Cibopithecus, lembra? Ramopithecus é um Cibopithecus fêmea. Gigantopithecus, a gente não sabe, mas a gente acha que está aqui. Encaropithecus, Ankara, Turquia, né? Nufengopithecus, Ásia. Grecopithecus, Grécia, né? Oreopithecus, Itália. Samburopithecus, Samburu, África, né? Gorila, né? Chimpanzé, Pan. Ardipithecus, provavelmente hominíneo. Australopithecus, Paranthropus, né? São os australopithecus robustos e o homem. E né,
Nesse Scientific American, ele mostra o braço do procônsul e o braço do macaco moderno, né? Aqui é mais livre esse movimento, aqui é mais travado. Aqui a pata do mesmo tamanho que a perna, aqui o braço muito maior do que a perna. Aqui esse ombro aqui ele se mexe com grande facilidade, ele sobe grande. Esse aqui é um quadrúpede arbóreo. Então, proconsumídeo versus os símios modernos, né? Então, aqui é o proconsulídeo, né, que deu origem a muitos dos macacos, inclusive a gente viu, né, esse extremamente robusto, o Australopithecus, né, e todos pequenininhos, né. O Gigantopithecus é o maior deles. Ele morreu na Ásia, ele é parente do orangotango, provavelmente. E aqui é a mandíbula dele, é a mandíbula do ser humano moderno, né. E se pega essa mandíbula, ela é muito maior do que a mandíbula do gorila. E se a gente for fizer proporcional, aqui a gente tem o procônsul africano, deu origem aos cibapíticos, que faz braquiação, o procônsul é quadrúpede arbóreo. E os gigantopíticos, então, ele também tem adaptação para braquiação, né? Só que os gigantopíticos, aqui é a parte que a gente tem, a parte de baixo. Aqui é o que foi reconstruído, chutando, né? Mas, se for proporcional, o gigantopítico é muito maior do que o gorila. Então, aqui são crânios gigantopíticos e aqui é um crânio humano, né? E aí é uma reconstrução, né? Isso aí no departamento de antropologia lá nos Estados Unidos fez. Só que algumas reconstruções botam ele mais troncudo, então talvez ele não tinha 4 metros de altura, mas sim 3, né? Mesmo assim, ele talvez seja a origem da lenda do Yeti. Então, talvez o Yeti seja o Gigantopithecus. E ele ainda existe no Nepal. Tomara. Mas eu acho que não. E ele era um bicho que morava na Ásia, né, junto com tigres, e enorme, né, botava um tigre para correr. Então, ó, os platirinos, os catarríneos. Os catarríneos, secopitecoides, né, que tem a família Secopitecide, né, e que são os que hoje dominam o número de espécies. E aqui a gente tem os hominoides que dominavam o número de espécies, mas perderam. Procônsul são os antigos, né? E depois o procônsul dá origem aos ilobates, né? Esses aí são os modernos, lá na Ásia, né? Os cibopíticos e os gigantopíticos estão na linhagem do orangotango, né? E os oranopíticos e os biopíticos, eles voltam para a África e eventualmente dão origem ao gorila, ao homem e ao chimpanzé. E aqui a gente tem a filogenia, né? Então, para o procônsul, para o minídeo, seria quem é píticos, hipopíticos, tucanopíticos, etc. Né? E aqui seria os hominídeos, biopíticos, oranopíticos, isso aqui. Depois aqui pongo cibopíticos, pongine, né? Caropíticos, pengopíticos, cibopíticos, pongo, né? Que seria o orangotango. E aqui o grupo do Australopithecus, tá? Bom, aqui, terminando aqui, ó, que as mudanças no clima, né? E que, por volta de 20 milhões de anos, os hominoides vão para a Eurásia. Depois, por volta de... você fecha o mar de Tétis, e você tem uma ponte entre a Eurásia e a África. Por isso que eles saem da África e vão para a Eurásia. Depois, aqui fica mais frio e mais sazonal. E você tem um aumento da terrestrialidade. E no final do Mioceno, você tem aqui a temperatura, né, vai ficando mais fria, né? E aqui você tem o aumento das savanas e a quebra das florestas, você tem a radiação dos macacos africanos, você tem a radiação dos secopitecídeos petricoides logo depois, e aqui a radiação dos hominíneos, e aí a gente tem os ciclos glaciais e a idade do gelo, né? Então, aí, quanto que a idade do gelo é recente, nos últimos 3 a 5 milhões de anos, né? Essa tendência a esfriar vem de 25 milhões de anos. Então, a África é uma floresta gigante. E olha, veja isso aqui. Verde, verde, verde africano. Macacos asiáticos estão no mesmo, e os langures são parte da radiação de cercopeticide que ocorre na África e vai para a Ásia. E aqui em preto, você tem um estágio europeu, né?
em que você tem a evolução dos gibões, então são os símios modernos, eles têm adaptações para fazer braquiação, e isso aí eles desenvolveram na Ásia e voltam para a África para dar origem aos gorilas, aos chimpanzés e aos seres humanos modernos, e todos os nossos hominídeos. Então, esse estágio aqui, que foi realizado entre 20 milhões de anos e 8 milhões de anos, esse período aqui na Ásia, fez com que evoluíssem as espécies asiáticas e a nossa espécie. As grandes perguntas que a gente está terminando esse capítulo é por que essas espécies ancestrais das radiações de hominídeos não foram encontradas e identificadas? Bom, porque é difícil achar fósseis, né? Então, isso é o principal, né? Muitas espécies são encontradas, mas é difícil achar fósseis. Em Faion, a gente tem muitas coisas que parecem ser, mas floresta tropical é difícil de preservar fósseis. Então, realmente é pura sorte. Que características anatômicas hominoides são capazes de providenciar uma reconstrução filogenética boa? Crânio dental ou pós-cranial? Bom, crânio dental é muito bom, né, porque preserva com certa facilidade. O pós-cranial, ele sofre muita hemoplasia, né? Mas que comprovável é que os hominoides surgiram na África? Explique sua resposta. Bom, os fósseis mais antigos são encontrados na África e só posteriormente eles aparecem na Eurásia, né? Tanto, ó, vejam aqui, tanto os macacos mesmo, Cercopithecide, quanto os símios são todos africanos. Então, diria de que os hominoides surgiram na África. Uma vez abundante e diversa, once, né, já foram muito abundantes e diversos, hominoides foram reduzidos a só alguns gêneros. A gente deveria pensar neles como falhas evolutivas comparadas com os cercopitecoides? Não, porque enquanto que eles são estrategistas K e outros são mais estrategistas R para primatas, né? Mas são estratégias que funcionam em paralelo, né? Então eu diria de que não, é muito severo considerar eles uma falha evolutiva. E é isso, né? Esse capítulo é bem interessante, eu gosto bastante, né? E tem mais umas coisinhas para falar, mas acho que eu vou deixar para falar na próxima. Então, deixa eu parar a gravação aqui. Tem mais para vocês, né?